minhas crianças, como vocês estão hoje? Hoje lhes contarei a história de Mario 3D Hotel. Vamos começar. Pensei que seria só mais um dia normal. Eu estava guardando os arquivos dos jogos Hotel Mario para usos futuros, mas nunca esperava encontrar isto. Um dos arquivos no meio da pasta era uma fase chamada The Trees Hotel, que havia uma cena secreta. Eu estava tão empolgado para testá-lo que usei meu emulador para jogá-lo o mais rápido possível. A cena de abertura começou, era a introdução original, mas dessa vez Mario estava sozinho. Havia uma música realmente assustadora no fundo. A cena seguinte era no lugar onde Bowser normalmente ficaria, me observando. Mas ela não estava lá. Ao invés disso, sua mão direita ainda estava sobre a rocha, mas estava sangrando. Em seu lugar havia o que parecia ser uma enorme pilha de metal, cheio de sangue. Neste momento, eu já estava completamente assustado. A cena seguinte era o lugar onde Mario e Luigi andavam falando sobre o piquenique. Mas não havia ninguém lá, nem mesmo Mario. O grande cogumelo vermelho que deveria estar lá, quebrado, havia sangue. O céu estava cinza o tempo todo. Mario chegou à porta da frente do reino. A placa estava branca, com marcas de garras enormes e mais sangues. Mario não disse nada, apenas pegou a carta à próxima cena. Era realmente inquietante. Era um close-up no Mario, lendo a carta. Seus olhos estavam completamente negros e os seus mudaram de cor. Mario estava falando uma espécie de encantamento demoníaco. Na próxima cena fiquei mais chocado. Ele olhou para Luigi e disse que estava morto em uma pilha de ferro. E falou alguns ruídos. Mario ficou olhando para Luigi com um brilho divertido nos olhos por cerca de 8 minutos. A cena seguinte era a placa do jogo escrito Condenado. Em outras palavras, o condenado. Mas ao invés disso estava escrito You are condemned, que significa você está condenado. E havia marcas de garras e um monte de sangue em volta dos tijolos sobre o solo. Mario parecia sem rosto, com roupas brancas e negras, segurando a caixa de pão que estava branca. O fundo era uma espécie de placa vermelha demoníaca. Duas mensagens piscaram muito rapidamente na caixa de pão. O Hotel 3D Help Me, que significa socorro. A cena seguinte era a princesa sentando em cima do cano verde. Ela continuou fazendo isso, com a cena piscando de vez em quando. Então de repente ela desapareceu e havia sangue espalhado em cima do cano. Mario apareceu novamente com uma cor vermelha com um estilo infernal no fundo, com som estática e com mais vozes demoníacas sussurrando ao fundo. Então o castelo de Ludwig em ruínas apareceu a cena. Estava parecendo muito abandonado, com névoa em torno do lugar. Mario apareceu novamente, apontando para cima, como no quadro final da introdução. Mas seus olhos estavam negros e a música ficou diferente e travando, ocasionalmente. Por um breve momento, ele havia ficado com pupilas vermelhas diante de mim. Próxima cena. Mario andava como uma cena do brinde. Tudo estava completamente preto, e tudo que havia lá era cadáver do Luigi. Mario ficou assim por alguns segundos, e em seguida houve um close em seu rosto. Seu olho direito fora estourado e estava pendurado fora do lugar.
e havia uma faca em sua barriga. A voz demoníaca disse: Mario is done for. E um som muito alto da estática veio. Depois disso, o jogo congelou. E tanto meu emulador quanto meu computador travou. Essa é a história de Mario. Trust Hotel. Se vocês gostaram, deixa o seu like no vídeo, que isso ajuda imensamente a divulgar para todos verem. Muito obrigado e boa noite, minhas crianças.